Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi. É isso, vocês aí mesmo que estão, né, através do nosso canal no YouTube. Gente, a gente já está caminhando aqui, né, para a nossa reta final do nosso primeiro semestre, em que a gente discutiu muitos conteúdos aqui na nossa disciplina de projeto de vida, conteúdos esses que fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, a gente discutiu, fez uma caminhada mesmo pela ideia do que é o autoconhecimento, autoestima, autogestão, autoavaliação, né? Tudo que envolve esse radical auto é justamente sobre nós. Então, por isso mesmo que eu sempre falava, né, gente, a disciplina Projeto de Vida é uma disciplina pensada para vocês, para que vocês consigam participar dessa aula, tá certo? E dessas discussões, para que vocês consigam desenvolver o senso crítico de vocês, para que vocês tenham atenção sobre a própria realidade em que vocês estão inseridos. Então, isso aqui é fundamental. Beleza? Então, vocês que estão aqui vão aparecendo, vão me mandando aqui um oi. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar discutindo sobre um conteúdo que é fundamental, que é como desenvolver a nossa autoconfiança. O que é autoconfiança? Vocês são pessoas que se consideram confiantes, né? Vocês são pessoas seguras, que aceitam desafios, que, né, arrisca a aprender algo novo, porque tem aquela garantia, aquela confiança de que vocês vão conseguir ou não. Então, aparece aqui no nosso bate-papo para que a gente possa discutir. Então, olha só, a autoconfiança, gente, ela é definida como a habilidade que se tem de acreditar que você é capaz de realizar algo da melhor maneira possível. Então, a autoconfiança, basicamente, é a confiança que você tem sobre você mesmo, né? E você conseguir identificar quais são as suas qualidades, quais são as suas habilidades. Então, é a habilidade que se tem de acreditar que você é capaz de realizar algo da melhor maneira possível. E ela é importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar psicológico, né? A autoconfiança ela também está relacionada com a autoestima, um conteúdo que nós também já tivemos aula aqui. Então, quando você acredita em si mesmo, você estará mais disposto a tentar coisas novas, né? Então, isso com certeza é o principal, quando você acredita em si mesmo. E para a gente conseguir também acreditar na gente, nas nossas capacidades, nas nossas competências, é muito importante desenvolver o autoconhecimento. É por isso que o autoconhecimento foi uma das nossas primeiras aulas aqui, porque o objetivo sempre foi discutir aquela ideia de que a disciplina Projeto de Vida seria para que vocês conseguissem definir, né, estipular qual é a tua carreira profissional, qual é o lado profissional que tu vai seguir. Mas a gente já viu que não, gente, que é justamente a ideia de que você precisa se conhecer, que você saiba identificar quais são as habilidades que você tem, as competências que você tem, que você consiga identificar o que é importante para você, que você consiga trabalhar as suas emoções. Isso sim, né, é o autoconhecimento, que foi justamente o que a gente vem trabalhando durante todo esse semestre. Então, para muitos de nós, gente, a confiança, ela parece um traço de personalidade, né? Então, parece que é assim, eu nasci, no dia que eu nasci, eu já acordei completamente confiante de quem eu sou, tendo uma completa confiança de que eu seria capaz de desenvolver qualquer coisa, qualquer ação na minha vida. Só que a gente vai entender aqui que não é assim, porque se a gente acha que a confiança ela é um traço de personalidade, se a gente presumir que não nascemos com isso, então parece que a gente não vai ter sorte para nada.
Ah, eu não nasci com autoconfiança. Então pronto, acabou. Só que não, alguns de nós a gente passa nossas vidas inteiras, né, tentando atingir ali um determinado objetivo, porque a gente tem aquela ideia de que não consegue. Então pensa assim, ah, eu nem vou, porque eu já sei que eu não vou conseguir. Então, olha, então, alguns de nós passaremos nossas vidas constantemente perseguindo certos objetivos, sob a suposição de que, uma vez que realizemos essa coisa, de repente nos sentiremos bem sobre nós mesmos. Entretanto, essas suposições estão todas erradas. Então, olha só, uma vez a gente imagina aquela ideia de que, então eu quero aprender espanhol, né? Quero aprender uma segunda língua, beleza. E aí tu tem uma certa dificuldade em aprender aquilo e automaticamente tu já acredita que tu não vai ser capaz. Então pronto, ou então tu imagina o quê? Que tu só vai conseguir ser feliz quando tu conseguir estar falando espanhol. Ou então, eu só vou ser feliz quando eu conseguir fazer aquela viagem. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir atingir as metas que eu tracei para mim no início do ano. Só que, gente, muitas vezes, eu quero que vocês entendam aqui, como tudo que a gente já discutiu, que nada é do dia para a noite. A gente está sempre assim nós estamos sempre em um processo constante, né? Lembra quando a gente estudou aqui sobre identidade, que nós aprendemos que ninguém nasce com a sua identidade definida, que é um processo de construção social, porque a gente vai amadurecendo, entendendo o mundo à nossa volta, identificando quais são os nossos interesses, os nossos objetivos, quais são as nossas habilidades, quais são aquelas características que a gente gosta na gente. Então, esse é o ponto, tá certo? É um processo. E a autoconfiança não quer dizer que, então é uma questão de sorte. Quem tem autoconfiança é porque nasceu com ela e acabou. Não. A autoconfiança, ela requer uma prática, porque ela precisa vir de dentro, que é justamente mais uma coisa que nós já discutimos aqui nas nossas aulas, que é a autorreflexão. Que você consiga identificar o que faz parte da sua personalidade, né? Então, com certeza, tem situações que a gente se sente muito mais segura, e tem situações que a gente fica insegura. E tá tudo bem também, entendeu? É sempre um processo. Então, imagina aquela prova que tu fica super tenso, tu vai lá fazer aquela prova, vai ser só a primeira vez, porque em todas as outras, tu já vai estar bem mais tranquilo. Tu já vai identificar, beleza, então a prova da professora Kelly é desse jeito aqui, tem essas determinadas características, então já sei como é o esquema. É isso, gente. Por isso que requer uma prática todos os dias. E por que a gente diz que ela precisa vir de dentro? Porque não adianta eu ficar falando aqui, seja autoconfiante, confie em você, você é uma pessoa incrível. É claro que isso também é muito bom, né? Porque é muito bom a gente receber o amor, a gente receber o apoio das pessoas que a gente convive, das pessoas que a gente cria uma expectativa de que essas pessoas possam nos apoiar. Mas mesmo assim, a autoconfiança ainda é algo que você vai desenvolver com você mesmo. Mesmo sendo muito importante o amor, o apoio, a compreensão de pessoas que estão próximas da gente, mesmo assim a ideia é que você consiga fazer isso com você, refletindo sobre você, quais são as situações que por acaso tu acha que tu não está conseguindo ter confiança, né? Acreditar que tu vai ser capaz de realizar aquilo ali. Então, a autoconfiança, gente, ela não pode ser desenvolvida da noite para o dia. Você precisa de uma aplicação contínua, persistente, e são em várias situações da nossa vida, é no nosso cotidiano, né? Vocês estão aqui na primeira série do ensino médio
iniciando essa última etapa da educação básica. Vocês aqui estão tendo contato com outras disciplinas que até então vocês não tinham nenhum contato. Então, tem um projeto de vida, dependendo da escola, né? Tem a química, tem a física, que geralmente são disciplinas que a gente vai ter contato só no ensino médio. Eu lembro aqui que tinham pessoas que até já trabalhavam, né? Eu lembro do Elidson aqui de São Francisco, né? Que falou que tinha concluído um curso de informática. Então, essa ideia de que você precisa ser persistente é sempre no nosso cotidiano. Lembra que a gente também discutiu aqui, até no fato de vocês estarem aqui assistindo aula, que isso também é uma questão de compromisso com você mesmo, porque você também já identificou como que a educação é importante, como que ela pode transformar a sua vida. Então, a autoconfiança é a ideia de que eu acredito em mim, nas minhas capacidades, nas minhas competências, é algo que é constante. Todos os dias a gente vai ter que trabalhar isso. É claro que tem situações que, por exemplo, eu sou professora, então, para mim, eu tenho uma autoconfiança em estar aqui explicando algo, né, que eu estudei para isso. Beleza, estou autoconfiante. É claro que também vai ter outras situações que eu não vou ter essa autoconfiança, porque eu não vou estar ali na minha função de professora, né? Talvez, e aí eu vou precisar de outras habilidades, outras competências. Então, isso é para a gente poder entender que tem situações que realmente a gente consegue se sobressair, que a gente tem autoconfiança, que é um ponto forte nosso, e tem outras que nem tanto. E aí volta também para a discussão que a gente já teve aqui sobre a ideia dos nossos pontos fortes, né? A gente conseguir identificar aquilo que a gente sabe fazer, ok? Então, olha, se você faz pequenas coisas, uma de cada vez, irregularmente, você certamente chega onde quer. A ideia de que tu vai conseguir criar um hábito, uma rotina. A gente falou aqui sobre, na nossa aula de autogestão, como é importante a gente organizar o nosso tempo. A gente falou aqui da ideia de, beleza, então tu entra na escola, que é no nosso turno da tarde, 1h da tarde. O que tu faz no teu turno da manhã? De que forma que tu aproveita o teu tempo? De que forma que tu se organiza? Porque eu lembro que vocês colocaram aqui, né, professora, o meu objetivo é eu fazer um teste de uma escola, não era? Eu lembro de uma pessoa que colocou isso aqui pra gente no nosso bate-papo. Eu tenho meu objetivo, no final do ano eu vou fazer um teste de uma escola que tem aqui na minha cidade. Beleza, então, o que tu tá fazendo durante o teu período até lá? Até tu ir fazer essa prova, né? O que tu faz? Será que tu guarda um tempo para que tu possa organizar os teus estudos, revisar um conteúdo, guarda tempo para poder conviver com a família, com os teus amigos, tu tem tempo para ficar um tempo só contigo, para tu poder assistir as coisas que tu gosta? Então, gente, por isso que a autoconfiança ela é algo que requer atenção, uma reflexão de você mesmo sobre a sua própria vida, né? Então, para garantir a sua autoconfiança, seja uma pessoa realista. Mais uma vez eu volto aqui das pessoas que gostam de traçar as metas no início do ano. Aí lembra que eu falei, olha, eu gostaria de uma das minhas metas é ler mais em 2022, porque eu era um adolescente que eu lia muito. Mas aí a gente começa a trabalhar, entra na universidade, são muitas funções, né? Então, eu acabava estudando apenas conteúdos que eram ali da minha formação superior, né? Os conteúdos que era para eu ter um certo prazer, para eu me distrair, eu acabava deixando de lado. Então, aí eu falei, beleza, minha meta, então, para 2022 é que eu consiga ler pelo menos 12 livros, né? Eu imaginava 10 livros, eu imaginava que eu conseguiria ler 5 no primeiro semestre e 5 no segundo. Bom, não foi isso que aconteceu, né? Porque no primeiro semestre eu li 2 e eu tinha como meta 3, então não cheguei, né, nem na metade, li 2. Então, isso aqui também dá autoconfiança, é que a gente possa traçar metas que são realistas, que sejam realistas, né? Porque isso aí também gera um sentimento de frustração. Eu poderia ter imaginado que eu poderia ter baixado o nível, porque eu
tenho muita função durante o dia, durante a semana, e aí às vezes eu às vezes não colocava isso como uma prioridade, ou então começava a ler, dava 10 minutos e já estava dormindo. E é isso, gente. Então, aí eu vou ficar o quê? Vou ficar frustrada na ideia de que, poxa, eu tracei uma meta comigo mesmo e não consegui realizar. Mas, ao mesmo tempo, isso também serve para que eu possa refletir, para que eu consiga entender que todos os dias eu vou fazendo, vou lendo ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora, né? Então, é uma meta que ela precisa ser constante para que até que isso consiga virar uma rotina, um hábito na minha vida e que eu não faça isso sofrendo, né? Mas que eu consiga fazer isso realmente com prazer. E para isso virar um prazer, eu preciso ser realista comigo. Então, era melhor ter colocado 5 livros do ano todo, né? Eu botei 10, então não, 6, por aí. Entende? Seria muito mais realista, eu teria muito mais condições de bater, né, de cumprir com a minha meta e não ia vir com todo esse sentimento que a gente fica também de culpa, né, de dizer, poxa, eu poderia ter feito mais, mas ao mesmo tempo refletir que era aquela condição que era possível naquele momento, tá certo? Então, para garantir que a nossa autoconfiança ela exista, que a gente consiga ser realista, que a gente consiga ser autêntica, né, na ideia de que você também, entre o seu pensamento, a sua opinião, o seu ponto de vista do mundo, que seja também de acordo com a sua própria realidade social. Imagina, então vou traçar a minha meta para eu viajar, para eu conhecer o mundo inteiro no final do ano. Bom, provavelmente também não vai dar. Será que tu tem um poder aquisitivo para tu conseguir fazer isso? Eu não vou traçar uma meta como essa porque eu sei que eu não vou ter condição. Então imagina assim, não, beleza, nas minhas férias eu vou pelo menos ali, ó, na praia, né, no litoral do Piauí, que é mais perto de mim. Eu vou gastar menos dinheiro. Então a gente ser realista, a gente olhar para a nossa própria realidade. É sempre isso que eu tenho trabalhado com vocês, de como é importante que a gente olhe para a nossa própria realidade, que a gente compreenda questões sociais, questões políticas, econômicas, porque, afinal de contas, essas questões têm um peso, um impacto muito profundo nas nossas vidas, na forma como a gente vive dentro da sociedade. Então, é por isso mesmo que a gente precisa ter mais consciência. Primeiro, então, para a gente poder conseguir aqui desenvolver a nossa autoconfiança, eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa discutir. Então, primeiro, pare de se comparar com os outros. Olhar para as outras pessoas e acreditar que elas são melhores que você é uma péssima ideia, né? E a gente já teve essa aula nós já discutimos sobre isso durante as nossas aulas, de como isso, gente, é tóxico, como a gente também vive essa ideia na internet, da gente sempre achar que a vida das pessoas que a gente segue ali na internet, ela é melhor que a nossa, ela é mais divertida, ela é mais interessante. E é claro, porque é muito mais fácil a gente olhar para a vida do outro, para a gente analisar a vida do outro, né? Então, o primeiro ponto para que tu seja autoconfiante, e é claro que essa aula aqui, ó, também é para mim, toda vez que eu estou fazendo essas aulas, também estou fazendo uma reflexão da própria realidade que eu vivo, né? Então, parar de se comparar com as outras pessoas. A gente já aprendeu aqui que todo mundo dentro da sociedade apresenta uma realidade, gente, uma história de vida. Então, não dá para eu ficar me comparando com a realidade de uma outra pessoa, né? Ainda mais nas redes sociais, em que as pessoas, elas mostram ali o que é interessante mostrar. Então, elas mostram a parte boa, a parte divertida, como a vida delas é legal, é incrível, mas a gente também não sabe o outro lado, né? A gente não sabe como é que funciona de fato a vida daquela outra pessoa. Então, ficar nessa ideia de ficar se comparando o tempo inteiro te torna muito mais inseguro, menos inovador, né? Porque tu tá ali parado, estacionado, vendo como a vida da outra pessoa tá mudando e tu não consegue fazer a mesma coisa na tua vida, porque afinal de contas tu não tá centrado aqui, tu tá apenas olhando,
né, meio que vivendo de ser um telespectador da vida do outro. E aí lembrar, gente, que não existe um único caminho, né, feito de escolhas certas, mas a gente não é aquela ideia também de que, se é muito fácil para aquela pessoa, vai ser fácil para mim. Não, porque, como eu falei, a gente vive em realidades que são diferentes. Então, certamente o nosso caminho é outro, né? A gente não precisa e não vamos passar pelos mesmos lugares que outras pessoas passaram. Porque todo mundo aqui é impactado pela sua família, pela educação que recebeu na escola, pela educação que recebeu na família. E aí aquela ideia, né, de que a sua estrada, gente, só frase coach aqui hoje, a sua estrada é a sua história, ela é apenas sua, né? Então que você possa focar na sua própria história, que você possa focar na sua própria realidade, que você compreenda qual é o mundo que você está vivendo, quais são os seus interesses de fato. Porque, mas aquela pessoa, ela chegou naquele lugar que eu gostaria de ter chegado. Bom, ela vive uma outra realidade. A realidade que ela vive é diferente da sua. Você precisa analisar o que faz sentido para você num determinado período da sua vida, né? Ok? Claro, depois aí provavelmente vocês vão pensar, né? Que quando vocês estiverem mais velhos, eu poderia ter feito uma escolha diferente, mas mesmo assim, né? Talvez tenha sido a melhor escolha que você pôde tomar no período em que você estava vivendo. Então, com certeza, um dos pontos para a gente trabalhar a nossa autoconfiança é não ficar comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas, porque isso realmente não é saudável e ainda mais, né, dentro das redes sociais. E aqui eu trouxe um exemplo da Melanie Perkins, que é uma australiana de 32 anos, que aos 19 anos de idade ela descobriu um grande sonho, que era tornar o design acessível para não designers. E ela começou a desenvolver um software e ao testá-lo pela primeira vez com o público, ela viu que ele não funcionava. E ao invés dela desistir e ficar se lembrando do sucesso de outros empreendedores e seus aplicativos, ela seguiu em frente, tomando como ponto de partida os resultados negativos dos testes que executou. Olha aí, os resultados negativos, porque a vida é assim, gente. Imagina aquele cálculo, aquele conteúdo em química que tu tá tendo dificuldade e aí tu responde as questões e tu não acerta, tu começa a ficar frustrada e começa a pensar que aquilo ali não é para ti, mas não, é claro que é para você também, certo? É só a ideia de que você tá ali aperfeiçoando, que você está aprendendo. Essa é a grande questão, né? Do mesmo jeito, na ideia, quando eu falei aqui que não dá para a gente criar um hábito, uma rotina, se eu quero criar um hábito, eu quero me exercitar mais, eu me exercito uma vez no mês, não tem como tu criar uma rotina. Então, tu sempre vai ficar ali sem confiança que tu é capaz de desenvolver aquilo. Eu quero bater um recorde de caminhar 10 quilômetros, beleza, não dá para tu acordar um belo dia e dizer, ótimo, agora eu vou correr 10 quilômetros. Tu precisa preparar o teu corpo, ter uma consciência corporal e ir introduzindo na tua vida, no teu cotidiano, as atividades aos poucos, porque não dá para ser tudo de uma vez, tá certo? E aí foi a mesma ideia aqui também da Melanie, que ela tentou alguns protótipos de aplicativo, não estavam tendo resultados positivos, até que ela um dia conseguiu e criou um aplicativo que realmente foi bem melhor, que é o Canva, que provavelmente, né, é um aplicativo bem conhecido, tem até no celular, e tem muita coisa. É uma ferramenta online com mais de 60 milhões de usuários, ou melhor, né, 60 milhões de pessoas felizes pela Melanie ter seguido o seu próprio caminho. E é verdade. Então, não dá para ela achar, beleza, então na primeira vez que a Melanie ela fez aqui esse teste com o protótipo deu errado e ela pensar, pronto, isso aí não é para mim. Eu vou desistir, porque tem pessoas que trabalham com isso aqui de uma forma bem melhor,
Mas, gente, não é assim. A gente vai tentando, vai tentando. É que nem quando vocês eram crianças e provavelmente aí vocês andam de bicicleta, né? Então, ninguém aprende a andar de cara, vai ter que cair um pouquinho, né? Vai ter que cair, se machucar, e é isso mesmo. E aí levanta e tenta de novo. Algumas situações na vida, elas são assim. Como foi no caso da Melanie, né? Que essa australiana, que foi a fundadora do Canva, que durante um período teve dificuldades, mas persistiu naquilo ali, foi utilizando todos os resultados negativos que ela já havia, né, batido aí de frente para que ela fosse aperfeiçoar um produto e aperfeiçoou bastante. Então, isso que é interessante, né? Você vai tentando, gente, testando. Do mesmo jeito, quando a gente está lá, vocês vão fazer uma revisão, se preparar para uma prova. O interessante é que você faz o quê? Responda exercícios. E vai errando, e vai errando, e aí da próxima vez vai ser mais difícil de tu errar. Porque aí tu vai lembrar, né, que tu já respondeu questões envolvendo aquilo ali. Então não tem como. De fato é testar. E aí eu trouxe aqui uma frase que diz assim: a razão pela qual lutamos com a nossa insegurança é porque comparamos nossos bastidores com um filme de melhores momentos da vida dos outros. Olha aí, então a gente fica vendo, né, como se fosse um filme de melhores momentos da vida dos outros. Eu falei aqui sobre esses programas de televisão, né, que a psicologia em relação aos reality shows diz que é um dos mais, nós temos, né, na comunicação, que é um dos programas mais vistos do mundo inteiro. É um formato que vende muito. Por quê? Porque a gente gosta de julgar, de observar o comportamento do outro. Então, a gente gosta de assistir aquilo ali, de assistir um vídeo, uma novela, imaginar, poxa, a minha vida, ela poderia estar daquela forma. Não é isso? Mas, gente, a gente esquece, né, de olhar a nossa própria realidade. Então, é muito complicado que a gente fique ali imaginando que a vida daquelas pessoas é um filme, que é incrível, que tudo bem, que vai ter horas, momentos que vão ser ruins, vão ser difíceis, mas depois tem momentos que são incríveis. E não é só assim, né, gente? Ou então achar que a vida de uma outra pessoa ela é linear, dá tudo certo o tempo inteiro, porque às vezes não é dessa forma, tá bom? Justamente porque não existem trajetórias que são perfeitas. Se você conhece alguma, é porque não conhece a narrativa completa, né? Então, se tu acha que a vida daquela pessoa lá é perfeita, dá tudo certo, ela tem uma família perfeita, é um namorado perfeito, os filhos perfeitos, o emprego perfeito, o corpo perfeito, né? Do que a gente imagina do que é. Então, é isso que não vai dar certo, porque não existem essas trajetórias que são perfeitas, gente. Aliás, a única história completa que nós conhecemos é a nossa. Eu é que me conheço, né? Por isso que é um dos primeiros conteúdos que a gente estuda aqui no projeto de vida, é justamente para poder desenvolver o autoconhecimento, para que você se conheça. Porque você conhecendo as suas características, as suas habilidades, as suas competências, você vai conseguir lidar muito mais com suas metas, objetivos, com frustrações também, porque é preciso compreender que vai ter momentos que a gente vai estar também com a nossa autoestima, né, mais baixa, que a gente vai estar inseguro em alguma situação. E como eu falei, tudo bem também, isso é normal de ser humano. Mas aí tu precisa, né, compreender, tá, beleza, então o que foi que me causou isso aqui? O que foi que me deixou insegura? De que forma que eu posso trabalhar e mudar isso? Então, siga, né, a ideia de que você pode, justamente, você conhece a sua própria realidade, o que é importante para você. O 2, para que a gente possa desenvolver a nossa autoconfiança, também é muito importante que a gente trabalhe o nosso autocuidado. Olha aí, né? Aqui é muito uma reunião de tudo que a gente já discutiu. Autoestima, autoconhecimento, o autocuidado.
a gente aprendeu essa aqui, pelo menos são as 4 principais formas de autocuidado. Então, tem o autocuidado físico, que é você pensar, é você dormir, ter horas, né, o horário ali adequado para que realmente você durma, descanse. E, gente, o sono, ele é fundamental. Quando a gente não consegue dormir direito, impacta demais na nossa saúde física e psicológica também. Você fica mais cansado, você fica mais irritado, a sua produtividade ela cai bastante. Então percebam como o sono, o ato de dormir também é uma questão de saúde física. Outra característica, se alongar, desenvolver a consciência corporal, fazer uma atividade física como caminhar. A gente sempre acha que, beleza, eu quero cuidar mais da minha saúde, do meu corpo, quero me exercitar, e aí a gente pensa o quê? Então eu só vou conseguir me exercitar quando eu tiver dinheiro para ir para uma academia. Ou então só vou conseguir me exercitar quando eu for para aquela academia que for mais top, né? E não, gente, você pode fazer atividades físicas dentro da sua casa, fazer uma caminhada no bairro, então isso também já é uma atividade física. Comer de forma que seja saudável. É claro que aqui a gente sempre está fazendo um recorte social, né? Porque o Brasil voltou para o mapa da fome, então a gente tem uma média de 33 milhões de pessoas que estão vivendo uma insegurança alimentar. Geralmente nós temos mais acesso a comidas que são industrializadas porque elas são mais baratas, né? Aos enlatados, que conseguem ficar muito mais tempo dentro de um supermercado para poder ser revendido. E é claro que isso aí também barateia o custo, né? Mas que a gente possa, né, se alimentar, ter um pouco mais de cuidado com relação de que forma que a gente se alimenta, praticar esportes, que também pode ser um momento prazeroso para você, de contato social. Outra característica do autocuidado, né, em relação à saúde, que é cuidar da nossa saúde física e mental. Muitas vezes a gente pensa que saúde é apenas o corpo físico e a gente acaba esquecendo do psicológico. É claro que isso também envolve os tabus, né, que estão em volta na sociedade que a gente vive. Então as pessoas acham, então em janeiro a gente fala sobre saúde mental, em setembro sobre prevenção ao suicídio, mas que é importante a gente pensar e falar sobre isso todos os dias, tá certo? O emocional, que é controlar suas emoções, gente. Não diria controlar suas emoções, mas que você tenha a capacidade de identificar as suas emoções. Como é que você reage em um determinado momento, né? Então, a gente também teve uma aula aqui sobre as nossas emoções, né? Sobre a ideia da tristeza, da raiva, do medo, da angústia, do nojo, porque todas as nossas emoções, elas são importantes. Lembra do filme do Divertidamente que a gente discutiu aqui? Porque a gente fica muito naquela ideia de que a única emoção que é válida é a da felicidade. Como se eu estivesse feliz e tivesse que estar feliz e gratiluz, gratidão, porque tem uma galera que é super gratidão, né? 24 horas do meu dia. Quebrei o pé quando eu estava entrando no trabalho. Muito obrigada, gratidão total. Comi algo que me fez mal. Tudo bem, gratidão, pelo menos eu estou viva, né? Então, é muito assim, né? Essa gratidão que tem até gerado uma discussão, que é sobre essa positividade tóxica, que também pode ser. Porque existem situações que a gente precisa compreender que você vai estar triste. Então, imagina, tu perdeu alguém que tu gosta, ou então tu tá se mudando de escola, de cidade, ou tu tá triste simplesmente. É um sentimento, uma emoção que é válido, não vale a pena a gente ficar aqui escondendo os nossos sentimentos, tá certo? Então, a tristeza, a raiva que a gente viu que muitas vezes a raiva ela está atrelada ao nosso senso de justiça, olha aí como, mais uma vez, todas as emoções elas são válidas.
o social, que é o nosso autocuidado social, é impor os nossos limites, né, gente? Ter consciência, quais são as nossas causas, o que a gente apoia, quais são as nossas ideias, o que a gente defende, de que forma que eu também sei me comunicar com as outras pessoas que estão ao meu redor. Será que eu sou uma pessoa que eu penso no coletivo? Né? Ou será que eu sou aquela pessoa que eu penso somente em mim mesma, no que é vantajoso para mim? Então, isso é importante refletir, porque o autocuidado, ele também envolve o coletivo, as pessoas que estão à nossa volta, né? Se eu me envolvo em alguma causa social, isso também é uma questão de autocuidado, você tem uma percepção do social, do coletivo em que você está inserido. Isso é muito importante, porque nós já aprendemos aqui que a gente não vive de forma isolada. A gente está sempre interagindo com outras pessoas, então seria muito importante que essa interação ela fosse baseada em uma comunicação positiva, em que a gente se interessasse por causas sociais, porque isso aí mostra realmente que a gente compreende que nós estamos com outras pessoas à nossa volta. Ok? Tudo certo? Bom, terceiro ponto que é importante para desenvolver a nossa autoconfiança é eliminar a nossa culpa, né? Aqui entra a questão da autocompaixão, que envolve tratar-se com bondade quando você cometeu um erro ou uma falha em alguma situação. Porque aqui todo mundo erra, gente. A gente se pega em situações que a gente fica extremamente arrependida, né? Então, imagina, me envolvi em uma situação que eu me senti que eu agi errado com aquela outra pessoa, ou eu ou vivi uma situação de violência em que a gente acaba se culpando na ideia de que eu sou a culpada, se eu tivesse agido de uma forma diferente, eu não estaria passando por isso, mas nem sempre, né? Muitas situações não dependem só de você, também depende do outro. Ai, me assustei. É o que, Luana? Violência, uma violência sexual, por exemplo, ou uma violência de que um assalto e aí você sofreu uma violência, né? A gente muitas vezes se culpa por essa situação. Então se eu não estivesse indo naquela hora trabalhar com meu celular na minha mão, eu não teria sido assaltada. Gente, você não tem como saber. Então, tem situações, né, em que a gente se culpa, mas também é claro que vai envolver o outro, né? Então, é importante que a gente não se culpe, que a gente acolha quando a gente passar por alguma situação em que você se sentiu impactada, né? Se sentiu que você é a única responsável, muitas vezes não. E também, quando você errar, quando você falhar, quando você parar para refletir e pensar assim, poxa, falhei, estou chateada comigo, é normal também, certo? Mas que esse sentimento ele possa passar. Porque não dá para tu ficar se culpando o tempo inteiro. Então tirei uma nota baixa naquela prova e agora vou ficar me martirizando aqui para sempre. Não dá para ser dessa forma. Então entenda, beleza, na próxima eu me dedico mais, na próxima eu tento ficar mais calma. E é assim. E eu trouxe um estudo aqui norte-americano que foi publicado no ano de 2009, em que descobriu que a autocompaixão ela contribui para uma confiança mais consistente, né? Então eu me perdoo, eu dou essa chance de que eu posso errar, de que eu posso falhar, mas que eu também posso melhorar através desses erros. Lembra lá da australiana, a Melanie, que desenvolveu o aplicativo nos aplicativos de design gráfico mais famosos, que é o Canva, em que ela errou outras situações. E que tudo bem, ela errou e que depois ela foi desenvolvendo aquilo ali para que ela pudesse chegar em um resultado que fosse melhor. Tá certo? Um outro ponto, gente, é pensar que todo mundo erra, né? Às vezes, em vez de... E aí, pensar que todo mundo erra às vezes, e ao invés de ficar se martirizando, né? Que você possa pensar, não, beleza, isso aqui vai passar, na próxima situação eu vou me desenvolver, eu vou me sair bem melhor, porque não tem como a gente ficar nessa situação de ficar ali se culpando o tempo inteiro.
também não nos leva a lugar nenhum, não faz a gente crescer, não. Então, olha aqui os exemplos de autoconfiança. Expressar ideias e percepções próprias, ainda que outras pessoas possam ter, como em ter opiniões contrárias. Esse ponto aqui eu acho fundamental, que é a gente expressar ideias e percepções próprias. É claro que nós já aprendemos aqui que a gente vive dentro de uma sociedade que o tempo inteiro nós somos influenciados pelos outros, né? Ok, então eu sou influenciada pela minha família, eu sou influenciada pela escola que eu tenho, que eu estudo, pelos meus amigos, pela minha vizinhança, pela mídia, pela televisão, o cinema. Então, porque a gente vive dentro de uma sociedade, de um coletivo, e é claro que nós somos impactados por tudo isso ao nosso redor, mas que mesmo assim, lembra quando a gente teve aqui uma aula sobre os pilares da educação, que um dos nossos objetivos é que você consiga, que você tenha capacidade de desenvolver uma opinião própria, um pensamento crítico. Isso aqui não entra, não tem nada a ver com aquela ideia de que eu tenho uma opinião, então eu não mudo por opinião por nada. Não. Mas que você tenha um pensamento crítico. E ter um pensamento crítico, gente, também é livre da influência, né, de forma direta dos outros. Que você tenha um pensamento, que você consiga observar a realidade, as questões sociais, a política, a história, a economia do lugar que você vive. Aí sim você tem um pensamento crítico, certo? Autoconfiança também é se permitir agir com espontaneidade, né? A gente, quando tem autoconfiança, então eu vou agir aqui da forma mais livre e espontânea possível. Então, não teria como eu vir aqui dar essa aula de projeto de vida no canal Educação com um roteiro todo preparado, né? Quando vocês estão aqui e a gente discute bastante, a gente discute sobre inúmeros conteúdos, vocês colocam o ponto de vista de vocês, e aí a gente vai debatendo, vai levantando hipóteses. Então, não tem como eu vir para cá com um roteiro pronto, né? A aula, a gente vai construindo essa aula aqui, no agora. Outro ponto, saber internalizar elogios, né? É aquela coisa, eu vejo vocês e digo, né, a Socorro, que é a nossa intérprete de Libras, eu digo, nossa, Socorro, tu tá linda, essa blusa tá linda, eu amei. Aí a Socorro, ela diz logo assim, pois foi bem baratinha, eu comprei ali no camelô, foi R$5. Ou seja, né, a gente tem aquela também dificuldade de receber o elogio, né? Parece que aí a gente puxa logo e diz assim, não, mas olha, essa blusa aqui nem vale a pena, né? É bonita, né? Ou então, nossa, cortou o cabelo, achei bonito. Mulher, nem cortei, só fiz uma coisinha. Não, gente, muito obrigada, que bom que você gostou. Eu também gostei. É isso, saber também receber um elogio, saber elogiar uma pessoa. Né? A gente vive em uma sociedade que existem tantos tabus, né, gente? Que também as pessoas elas não estão acostumadas a receber um elogio. As pessoas elas não estão acostumadas com gentileza. Então, quando a gente é gentil, assim, de uma forma espontânea, né? Nossa, olha, gostei do teu cabelo, tu tá tão bonita hoje. A outra pessoa nem sabe como receber, porque parece que a gente está muito mais acostumado com críticas, né? Com observações que são negativas, que são inconvenientes. Parece que a gente tem mais resposta quando a gente é uma pessoa inconveniente e grossa com a gente do que quando uma pessoa elogia, de quando uma pessoa é gentil, né? Então, olha como é doido, né? A forma como a gente vive e interage com as outras pessoas. Então, que a gente também saiba receber um elogio e que a gente também saiba o que fazer, que a gente consiga ser gentil com as outras pessoas que estão à nossa volta. Outro exemplo aqui de autoconfiança é lidar com as críticas que são realmente construtivas, né? Então, que você tenha ânimo, vontade de aprender com os seus erros. E por que eu digo críticas construtivas? Porque a gente sabe que tem pessoas que fazem críticas porque elas querem também te atingir, porque elas estão julgando, porque elas têm um certo preconceito,
porque é muito mais fácil você apontar o dedo e ditar regra para a vida dos outros. E aí a gente, né, que a gente saiba identificar que existem críticas que são dessa forma, que são negativas, não vai te ajudar em nada. E aí também a gente nem deve se ligar. E existe aquelas críticas que são construtivas, né? Então, que você consiga identificar isso, que você consiga aprender com elas. Outro ponto, respeitar os próprios limites, né, gente? Então eu sou uma pessoa que, vamos para a festa, vai estar lotado de gente. Não, estou de boas. Eu sou uma pessoa que eu sou mais de ficar na minha casa. E aí não precisa se culpar, né? Eu queria ser a pessoa mais extrovertida do mundo. Talvez fosse legal, você teria mais contato, conhecesse mais pessoas, mas não é da tua personalidade. E aí, tu vai ficar sofrendo por isso? Não tem como, gente, né? Às vezes são traços da nossa realidade, tá tudo bem também. Olha, outro ponto para a gente desenvolver a nossa autoconfiança, ser capaz de abandonar a nossa zona de conforto, né, assumindo desafios. E por que abandonar a zona de conforto? A nossa zona de conforto é um lugar que a gente já conhece, é um lugar que a gente não vai sofrer por aquela situação, né? Então, por exemplo, conviver com pessoas que são apenas ali do nosso mesmo espaço social ou conviver com pessoas que pensam também diferente de você é muito importante, até porque é mais fácil a gente encontrar pessoas que pensam diferente da gente, né? Porque quem é que pensa igual a você? Geralmente são seus amigos, né? Vocês têm afinidades, mas não dá para tu conviver com essa galera o resto da tua vida o tempo inteiro. Então que vocês percebam isso, né? Vocês estudam aí numa sala de aula que nem todo mundo faz parte do mesmo grupo, nem todo mundo pensa igual, então é muito importante que você também saiba conviver com o outro, com as diferenças, porque isso também é sair da sua zona de conforto. Outra questão para a autoconfiança é se sentir bem na própria pele, gente. Né? Então, é você se sentir bem em relação ao seu próprio corpo, a características da sua personalidade. Então, isso aqui entra a questão da autoestima, né? Não quer dizer que então eu me amo da forma que eu sou, eu me amo 24 horas por dia, o tempo inteiro. Não, às vezes eu tô assim, poxa, tô com a minha autoestima mais lá embaixo, acordo me sentindo feia, acabada, e tem outras que a gente acorda se sentindo linda. E é isso mesmo, entendeu? Que a gente consiga se sentir bem no nosso próprio corpo, com a nossa própria personalidade, e se tiver algo que esteja lhe incomodando, que você consiga mudar, mas para você, porque você identificou que aquilo ali vai fazer você se sentir melhor, e não pela expectativa do outro, porque não tem como a gente viver uma vida tentando agradar as outras pessoas. O outro ponto é ter persistência diante das suas metas, dos seus objetivos, né? Lembra que vai ter situações que vai dar errado. E tudo bem, mas que tu possa persistir se aquilo realmente é algo que é importante para a tua vida, né? É ter a persistência, a consistência, criar o hábito, a rotina. Então quero me organizar, quero ter um horário de estudo, um horário para que eu possa sair com meus amigos, assistir televisão, assistir uma série. E é isso, organiza o teu tempo, é a tua meta, é o teu objetivo. Então se organiza para que tu consiga alcançar, porque pelo menos tu está fazendo a tua parte. Acreditar nas suas competências, nas suas habilidades, desenvolver uma comunicação que ela seja positiva, que você consiga também adotar perspectivas positivas, otimistas, lembrando que isso aqui, sempre olhando para a própria realidade que a gente vive, dá para a gente ser otimista e realista ao mesmo tempo, porque aí dessa forma, né, não cria nenhum sentimento de frustração. Tá bom? E aí, para a gente fechar aqui a nossa aula, eu coloquei aqui uma dica de filme sobre autoconfiança, que é O Extraordinário. Coloca aí no bate-papo se vocês já assistiram. Ele é baseado em um livro, mas também acabou virando um filme, né? Em que essa criança, o August Puma, ele é um garoto de 10 anos, que nasceu com uma deformidade no rosto, né? Uma síndrome.
E depois de muito tempo sendo educado em casa pela sua mãe, que é interpretada pela Julia Roberts, o Aug ele começa a frequentar uma escola. E aí é claro que ele também saiu da zona de conforto dele, porque ele estava adaptado e acostumado a estudar com a própria mãe, justamente porque ele não se sentia confiante em conviver com outras crianças, porque ele sabia, né, que o rosto com aquela síndrome em que tinha uma característica particular, iria chamar a atenção. Outras crianças ali, elas não estariam preparadas, adaptadas para aquilo. Entra também a questão do bullying. Então, algo ele não se sentia confiante de ir para uma escola, de conviver com outras pessoas. Então, durante o filme, a gente vai vendo como que ele vai desenvolvendo a autoconfiança dele, né? Ele finalmente decide ir para a escola quando ele já tem 10 anos de idade. E nessa fase de adaptação, é uma adaptação muito difícil, porque ele não estava acostumado também em conviver com outras pessoas, né? Então, ele cria ali todo um espaço, uma imaginação, para que ele consiga sobreviver àquela dificuldade, né? E aí ele, claro, ele conta muito com apoio, tem a mãe, tem o pai, tem a irmã, mas, de qualquer forma, ele ainda vai para aquela escola só. Né? Ele ainda se pega em situações que ele está sozinho. E isso que é interessante, né? Entra aqui a questão da autoconfiança, que é uma relação com você mesmo. Esse radical alto é sempre uma relação com você, porque é você que está na sua própria pele, é você que vive a sua própria realidade, é você que conhece a sua história. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa autorreflexão, né, de quem nós somos, né? Então, foi uma adaptação difícil, é claro, a escola ela também é difícil para qualquer criança e é mais desafiadora para alguém que é discriminado pela sua aparência, como é o caso dele, né? E aí tem uma frase bem interessante que é a irmã dele que fala que, olha, se eles olharem, deixa que olhem. Você não pode se misturar quando nasceu para ser notado, né? Então, ela incentiva ele, que essa característica peculiar, diferente que ele possui, ao invés de colocar ele em uma situação negativa, de uma baixa autoestima, dele ser discriminado, excluído, mas que ele possa utilizar essa diferença também ao seu favor. Né? Então, é isso, é trabalhar a tua autoconfiança e é algo que somente tu, né, tu consegue fazer. Mesmo a gente falando que é muito importante o apoio, o amor das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas pessoas que a gente confia, mesmo se ainda é um exercício que você vai precisar desenvolver consigo mesmo. A atividade para casa que eu deixei é você ouvir uma música poderosa. Eu até coloquei aqui uma pesquisa, porque a música, gente, ela pode mudar muito a nossa sensação interna, né? Isso não é novidade. Existem músicas, né? Aquela ideia de que a gente quer ouvir uma música quando a gente está mais triste, tem aquela música que a gente quer ouvir quando a gente está mais animado. Então, tem algumas canções específicas que deixam a gente bem animado. Então, eu vou deixar essa aqui do Queen como dica para que você possa ouvir, para que você possa se animar, para que você consiga desenvolver e aumentar a sua sensação de confiança. E essa, né, aliás, é uma desculpa aí, né, para que vocês possam fazer essa playlist de música, né, de vocês. Vocês estão aí entrando nas férias, então é claro que é importante, né, a gente também aqui dar uma descansada, tá certo, gente? Então, olha aqui, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. A nossa próxima aula, que é segunda-feira, a gente vai continuar aqui discutindo sobre o que é a autoconfiança, de que forma que a autoconfiança ela pode estar presente na nossa vida. E aí, na segunda-feira, a gente fecha com a nossa última aula e a gente se despede, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijos e até mais!